Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. 1 Corinthians chapter 15 and verse 33 says, Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, está escrito: Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Isso não é apenas um princípio. Paulo aqui está apresentando e ensinando uma lei espiritual. Isso significa que não importa quem você seja, se sua principal interação social for com pessoas que não temem a Deus, que não têm fé no Messias Yeshua, se elas se tornarem sua principal fonte de interação social, elas o levarão à queda. Elas terão uma influência corruptora em sua vida. E é exatamente isso que veremos hoje em nosso estudo de Gênesis, capítulo 13. Pegue sua Bíblia, vá comigo até o livro de Gênesis, capítulo 13. Na semana passada, vimos que Abrão estava viajando e chegou à Terra Prometida. Lá, ele interagiu com as pessoas e aonde quer que ia, o que ele fazia? Construía altares ao Senhor. Isso quer dizer que ele estava lá para alcançar outros para o reino de Deus, para a verdade do Senhor vivo, para que eles pudessem conhecê-lo, para que seu verdadeiro relacionamento com Deus, a aliança com o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis, fosse primordial em sua vida. E quanto àquele que foi com ele, estou falando de Ló. Veja comigo o versículo 1 de Gênesis capítulo 13. Vamos lá, versículo 1. E Abraão subiu do Egito, ele, sua mulher e todos os seus companheiros. Ló estava com ele e foram para o sul. O ponto que quero que você veja é que, nesta passagem, encontramos uma diferença. Se voltarmos ao capítulo anterior, capítulo 12, veja comigo, por favor, no versículo 4 de Gênesis 12. O versículo 4 é o início desta jornada, onde Abrão ouviu a Deus, onde Deus disse: Deixe sua família, deixe a sua nação, deixe a sua terra natal e vá para a terra que eu lhe revelarei. E no versículo 4 lemos: E Abrão partiu, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Nós percebemos que, no capítulo anterior, há uma ênfase sobre como Abraão começou essa jornada. Em primeiro lugar, é citado que ele levou Ló. Mas agora, ao retornar à terra, encontramos uma ordem diferente. Percebemos que houve uma mudança significativa. Aqui vemos que ele sobe da terra do Egito e o que diz o texto? Ele, sua esposa e todos os que estavam com ele, e Ló com ele, seguem para o sul, para a região do Negueb. Ló é mencionado com menos frequência, e isso tem um significado. Veja, quando analisamos as Escrituras, precisamos perceber que, se deixarmos a interpretação de lado e chegarmos ao entendimento apenas com base no que nos parece racional e correto, inserindo no texto o nosso próprio contexto, a nossa própria cultura, nosso próprio ambiente e a nossa maneira de enxergar as coisas, acabaremos, preste atenção, acabaremos sempre interpretando as Escrituras de forma equivocada.
Somente quando ouvimos e prestamos atenção às pistas bíblicas que entenderemos a revelação de Deus. Portanto, essa mudança é significativa. Eu sei que no capítulo anterior, o capítulo 12, Sara e Ló são mencionados no final. Mais adiante, mas a primeira vez que é mencionado, Ló tem precedência sobre sua mulher. E isso serve para falar desse relacionamento próximo. Agora, percebemos uma coisa. No capítulo 13, essa mudança na ordem serve para mostrar que há um distanciamento, um contraste entre Abrão e Ló. Inclusive, sugiro a você, e acredito que veremos essa interpretação confirmada mais adiante nas Escrituras, que Ló se afastou da mesma postura ética, moral e espiritual que Abrão tinha. Então, vamos ao versículo 2. Abrão era muito rico e gado, prata e ouro. São mencionadas 3 coisas. E o número 3 tem a ver com revelar ou documentar algo. As Escrituras querem que percebamos que, por meio dessas jornadas que Abrão fez, Deus o abençoou. Observe os termos que lemos. Kavet meot. Kavet é a palavra para pesado, substancial ou significativo. Essa mesma palavra, com diferentes vogais, se torna a palavra kavod, que significa glória. Portanto, há um significado na vida de Abrão. Deus, em todas essas jornadas, abençoou Abrão e ele se tornou extremamente. É a palavra meot, que significa muito ou extremamente rico. Isso nem sempre é um sinal da aprovação ou das bênçãos de Deus na vida de alguém. Porém, neste contexto, não há dúvida de que a grande quantidade de gado, ouro e prata de Abrão demonstrava sua proximidade com Deus. Deus o está abençoando e Abrão está andando em obediência. Versículo 3. E ele partiu em suas jornadas. A palavra usada aqui para jornada, massá, está no plural. Mas essa palavra fala de uma jornada planejada, que segue um plano. Não é simplesmente um vagar sem rumo, mas com um planejamento consciente, seguindo-se um programa. E que programa ele está seguindo? Ele está seguindo o programa de Deus. Ele está viajando por esta terra que Deus lhe prometeu. E o que ele está fazendo lá? Ele está direcionando essa região para os propósitos de Deus. Continuando no versículo 3. Ele fez as suas jornadas do Negueb. Então, ele está vindo do Egito. Chega ao Negueb, que é a região sul de Israel, e continua até chegar a Betel, ao lugar onde ele estava, e onde a tenda estava no princípio, entre Betel e Ai. Então ele retorna aos lugares onde já havia estado antes. Existem interpretações sobre o motivo disso. Ele está voltando a esses lugares com o propósito de continuar influenciando-os. Ele vai e manifesta algo, deixa um testemunho por ter passado por esses lugares. E quando retorna, volta mais rico, fazendo coisas que outras pessoas não conseguem fazer, como acumular riquezas e posses. Isso servia para mostrar àquelas pessoas a presença e o poder de Deus em sua vida. Versículo 4. Ele foi até o lugar do altar que outrora havia construído ali. Aqui, novamente, o que está sendo enfatizado é o altar. O altar é um lugar de adoração. Então, ele retorna para adorar nesses lugares. E o que você acha que as pessoas estão vendo? Estão vendo a provisão sobrenatural de Deus em sua vida.
Versículo 4. Até o lugar do altar que ele outrora havia construído ali, ele invocou ali. Abrão invocou ali o nome do Senhor. A expressão "o nome do Senhor" sempre fala do caráter de Deus. Então, ele estava proclamando publicamente. A adoração deve sempre ser pública por natureza. Não estamos falando dele indo para o seu quarto de oração, por assim dizer, ou fazendo isso em particular. Pense por um momento em Daniel. Daniel vivia no exílio, mas ele voltava para casa, abria a janela e as pessoas ao redor sabiam que ele orava 3 vezes ao dia. Sabiam também que ele orava voltado para Jerusalém. Essa era a sua conexão, o seu coração. A essência da sua vida era voltada para Jerusalém, ou seja, voltada para Deus. É isso que o texto está dizendo aqui. Abrão demonstrava sua fé, e ao fazer isso, também demonstrava a unção de Deus, a presença de Deus, o poder de Deus e a provisão de Deus em sua vida. Versículo 5. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, gado e tendas. Agora, o que é mencionado aqui é diferente. Com relação a Abrão, a palavra usada é miknei, que se refere a gado. Mas aqui encontramos som, que significa ovelhas, e também bakar, que seria gado, além de tendas, ou seja, fala sobre muitas pessoas, ou seja, muitos servos. Abrão provavelmente tinha essas mesmas coisas. De fato, som bebakar pode genericamente ser interpretado como o quê? Como miknei, como gado. Embora na nossa forma de pensar hoje, gado geralmente nos faça pensar em vacas e touros. Mas no mundo bíblico, o termo simplesmente se refere a rebanho, abrangendo uma variedade de diferentes animais. Então, Ló também teve sucesso, mas seu sucesso estava mais ligado à influência de Abrão em seus companheiros, à sua amizade, ao seu relacionamento e aos seus negócios, do que a qualquer outra coisa. Portanto, Ló, que ia com Abrão, e você deve circular essa expressão, porque, veja só, isso justifica textualmente o que acabei de compartilhar com você. A razão para a prosperidade de Ló era o fato de ele ser aquele que acompanhava Abrão. Essa expressão, o que acompanhava Abrão, utiliza no hebraico um particípio verbal. E os particípios hebraicos são relativamente raros. Por isso, quando aparecem, recebem destaque justamente com o propósito de dar ênfase à ideia apresentada. Então, o que está sendo enfatizado? O particípio. Vamos estudar um pouco de gramática. O particípio é um adjetivo verbal, o que significa que geralmente descreve uma ação ou um comportamento. Mas a ideia principal aqui é a descrição. É uma ação que é usada para descrever. Então, o que está sendo enfatizado é que Ló, ele era aquele. Ele está sendo descrito como aquele que acompanhava Abrão. É esse acompanhar que é destacado. É por causa disso que continuamos a ler que ele tinha rebanhos, gado e tendas. Versículo 6. Ora, a terra não podia. Basicamente diz, a terra não podia sustentá-los. A terra, devido ao grande número de pessoas e animais que estavam com esses 2 homens, a terra não podia sustentá-los para eles habitarem juntos, pois eles tinham. O que a Escritura diz? Rehushã, os seus bens que haviam. A palavra a seguir significa adquirir algo, pois o que eles haviam adquirido era Hav, que significa que eram muitos, eram abundantes. Então, repetindo,
Quando olhamos para as Escrituras, o que está sendo dito é que essa provisão sobrenatural provavelmente nunca foi pensada entre aqueles que habitavam a terra. Que o povo pudesse ser tão próspero a ponto de ter que se espalhar, porque a terra não poderia sustentar o que Abrão havia adquirido e o que Ló havia adquirido com ele. Assim, isso não está sendo apenas enfatizado, mas quer nos mostrar algo incomparável, algo que não é normal. E a razão pela qual não é normal, ou o que poderíamos dizer natural, é porque um Deus sobrenatural está providenciando a sua aquisição, a sua prosperidade. E, mais uma vez, lemos no final do versículo 6, de modo que eles não podiam habitar juntos. Versículo 7. Por isso, sempre que há escassez, geralmente surgem conflitos. E é isso que vemos aqui. Versículo 7. Surgiu uma desavença entre os pastores de Abrão e entre os pastores de Ló. Então, esses homens, tentando realizar seu trabalho e encontrar terra suficiente naquela área onde moravam, simplesmente começaram a discutir. Começaram a disputar devido à escassez de terra para produzir o suficiente para a vasta quantidade de gado que esses dois homens, sendo uma família, criavam. Também lemos no versículo 7, os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Havia mais povos do que esses, apenas 2 são mencionados aqui. E nessas 2 palavras, vemos que uma fala de submissão e a outra fala de dispersão. Acho isso importante porque veremos que um dispersa e o outro é submisso. O submisso é Abrão e o que dispersa é Ló. Isso nos é apresentado pelos significados dessas 2 palavras, cananeu e ferezeu, essas 2 palavras. É por isso que apenas 2 povos são mencionados. 2 tipos de cananeus são mencionados, os que habitavam aquela terra. Isso nos ajuda a compreender qual é a situação e o que acontecerá no futuro. Versículo 8. E disse Abrão a Ló: não há desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos irmãos. Em outras palavras, ele diz: isso não deveria ser assim, porque somos mishpachá, somos família. E continua: não quero permitir que essa contenda entre meus pastores e seus pastores se torne uma contenda entre mim e você. O que Abrão queria fazer? Ele queria manter a paz. Agora, vamos ver algo. Vamos ver como Abrão, e a palavra a seguir é lehikaná, e a raiz, kaf nun ai. Caná significa submeter-se. E a raiz, pei zai resh, significa dispersar. Nós veremos que a abordagem de Abrão para esse problema é de submissão, de confiar em Deus. Isso é importante porque aqui as Escrituras estão nos revelando uma característica de Abrão. Abrão é submisso. Descobriremos que ele é alguém que ouve a Deus. Mais adiante, quando esse relato reaparecer, aquele que discutimos ontem sobre o relacionamento entre Abraão e Sara e a ida ao Egito, veremos que, na segunda vez em que ele ocorre, Abraão é chamado de profeta. Isso é significativo. Mas abordaremos sobre esse assunto quando chegarmos lá. O ponto que precisa ser ensinado agora é que Abrão demonstra submissão. Ele confia em Deus, e isso não é algo exclusivo dele. É algo que ele faz consistentemente. Quando digo exclusivo dele, quero dizer nesta situação. E como ele demonstra submissão? Vamos ao versículo 9. Aí está toda a terra diante de você.
O que Abrão está dizendo se refere ao fato de que Deus lhe deu a terra. E isso será reafirmado, repetido no final deste capítulo. A terra possui uma grande extensão. E Abrão sabe disso. Então, ele diz no versículo 9: Aí está toda a terra diante de você. Portanto, separem-se de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Ele está dizendo o seguinte: você toma a decisão sobre para onde quer ir, mas nós vamos nos separar. E aqui está o ponto importante. Como Ló toma a decisão. Você vai perceber, se prestar bastante atenção, que Abrão está disposto a ir para qualquer lugar. O que ele diz aqui é, sabe de uma coisa? Esta é a boa terra, ele diz. Se você vai para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Isso significa que eles estão agora no centro. Abrão mostra isso por um motivo. Pois bem, o ponto que não pode ser ignorado é o que Ló faz. Vejamos agora o versículo 10, onde lemos: Então Ló levantou os seus olhos. Muitas vezes, essa é uma expressão idiomática, uma oração, mas nesse caso não é. E veremos o porquê daqui a pouco. Literalmente, isso simplesmente significa que ele olhou. Ele tomou uma decisão não com base no que ouviu de Deus, mas no que viu com seus olhos. Essa é uma maneira muito perigosa de se tomar uma decisão. Mais uma vez, versículo 10. Então Ló olhou, levantou os seus olhos e viu toda Kikar Hayarden. Hoje chamaríamos essa região de Vale do Jordão, que está ao norte do Mar Morto, uma área muito fértil. Nesse contexto, o termo também se refere à região ao redor do Mar Morto. Portanto, hoje, quando falamos em Kikar Hayarden, estamos nos referindo àquela área situada ao norte do Mar Morto. Mas, nos tempos bíblicos, essa expressão abrangia essa região, especialmente as áreas ao redor do Mar Morto. E veremos essa informação sendo justificada no texto aqui há alguns minutos. Quando lermos sobre isso, observe o que ele diz. Ele levantou os olhos e viu todo o Kikar Hayarden, o Vale do Jordão, todo ele estava mashke. Mashke significa regado, fértil. Mas a palavra aqui significa literalmente rico em água. Ser regado, ou, em outras palavras, estava bem irrigado. Havia muita água ao redor dessa área, o que a tornava muito viçosa ou fértil. Ele viu que a terra era boa. Hoje, quando você for lá, verá que a área ao redor do Mar Morto é tudo, menos isso. E isso se deve ao juízo de Deus, sobre o qual falaremos nas próximas semanas, pois todo ele estava muito regado ou irrigado. E isso aconteceu. Observe o que está escrito. Lifnei hata shen lifnei. Se refere à destruição do Senhor, antes do Senhor destruir Sodom e Amorá, que são Sodoma e Gomorra. É bastante relevante que esses dois lugares sejam mencionados. Quero dizer, não é preciso ser um grande estudioso da Bíblia. Ao ouvir Sodoma e Gomorra, o que vem à sua mente? O pecado, o grande pecado. O pecado da pior espécie por abominações e coisas que desagradam a Deus. O que isso está tentando nos revelar? As Escrituras querem que saibamos que Ló está falando, que ele está escolhendo, que ele quer ir para uma terra que, embora fosse uma terra boa, uma terra muito fértil, também era espiritualmente, moralmente e eticamente corrupta. E nós veremos isso sem a menor sombra de dúvidas.
Versículo 10, no final. Isso aconteceu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Quanto a Zoar, acreditamos que sabemos onde fica. Zoar fica no lado israelense do Mar Morto, mais ao sul, na porção sul da área do Mar Morto. Toda essa terra, como as Escrituras dizem, era muito boa. Era como o jardim de Deus, era como o Egito. E o Egito é conhecido pelo quê? Pelo Nilo, ou Rio Nilo, porque era ele que dava riqueza ao Egito, pois irrigava toda aquela bacia. Era muito fértil e bom para a agricultura, para a vegetação e para o gado. Então, de um ponto de vista visual, parecia muito bom. Espiritualmente, veremos que era muito, muito corrupto. Observe agora o versículo 11. E Ló, está escrito, vai ihar lo Lot. E Ló escolheu para si, ou por si mesmo. Eu diria que a frase vai ihar lo Lot significa que ele escolheu por si mesmo. Ele não permitiu nenhuma influência. Veja só o que uma pessoa sábia teria feito. Abrão era um ancião, mais velho que Ló, e este deveria ter dito: o que você acha? Você tem um relacionamento de aliança com Deus. Deus está te abençoando. Eu sei que sou abençoado porque estou com você. Portanto, você sabe, não sou eu que devo escolher. Escolha por mim. Ló deveria saber quem era Abrão. Voltando ao capítulo anterior, ele diz que Abrão será um instrumento de bênção. Ele está tentando ensinar que é ao conduzir as pessoas à adoração ao único Deus verdadeiro. Somente por meio de um relacionamento de aliança expresso nessa adoração, que a presença, o poder e a provisão de Deus se manifestam em suas vidas. Ló deveria ter aprendido isso. Ele deveria ter dito: não, você escolhe para onde acha que seria o lugar certo para eu ir. Mas ele não fez isso. Ele escolheu por si mesmo, ou seja, fez o que lhe parecia certo a seus próprios olhos. E lemos novamente no versículo 11. E Ló escolheu para si todo o Kikar Hayarden, todo o vale do Jordão. E Ló viajou em direção ao leste. Assim, separaram-se um do outro. E assim foi feito. Eles não estavam mais juntos. Versículo 12. E habitou Abrão na terra de Canaã, mas Ló habitou nas cidades deste Kikar, nesta área. Agora, o que é importante saber sobre isso? Aqui não está dizendo no Vale do Jordão. Na sua Bíblia, pode estar escrito nas planícies do Jordão. O texto fala sobre essa planície muito próxima ao Rio Jordão, que deságua no Mar Morto, ou Yam Hamelar, o Mar Salgado. Isso foi antes, tinha essa característica. Antes disso, na época de Abrão e de Ló, era uma das melhores áreas do ponto de vista agrícola. Mas isso não duraria muito. Então, aqui, nessa passagem, lemos que Ló viajou em direção ao leste, e assim separaram-se um do outro. Ou seja, esses dois clãs se separaram. Abrão, versículo 12, habitou na terra de Canaã, mas Ló se estabeleceu nas cidades da planície, por assim dizer, e tinha 10 tendas até Sodoma. Observe o que diz aqui. Ele tinha tendas. Ele se estabeleceu nas cidades. Ele não morava em um só lugar, tinha várias casas. É isso que significa ao dizer que suas tendas foram colocadas até Sodoma. Ou seja, ele tinha várias tendas que iam até chegar a Sodoma. E o que isso está tentando nos mostrar? Bem,
Ele, como Abrão, estava com muitas pessoas. Mas quando Abrão ia a um lugar, o que ele fazia? Construía um altar ali. Ló fez isso? Ló, de alguma forma, estava influenciando essas pessoas? Não, não estava. Veremos que elas o influenciavam muito mais. E veremos que, eventualmente, Deus vai tirar Ló daquele lugar. Mas neste capítulo, o que ele quer que simplesmente se perceba é que Ló está se envolvendo, criando vínculos. Ele está sendo influenciado por todos os lugares, todas as áreas ao redor. Versículo 13. Agora Ló está lá, morando em todos esses lugares. E observe o que a Escritura revela neste momento. Anshe Sodom Haim Verhataim Leshaem Meot, que significa: os homens de Sodoma eram maus e pecadores contra o Senhor. Essa palavra ainda aparece. Meot, extremamente ou muito, muito mesmo. Isso não significa que eles eram apenas pessoas pecadoras e más. A construção do texto diz algo. Diz que eles eram maus e pecadores contra o Senhor. Ou seja, há uma imagem aqui no texto que retrata rebeldia. Eles estavam agindo contra o Senhor, ou tinham ideias contrárias a Ele. E o que Ló deveria fazer? Você não vai querer estar perto de pessoas assim. Por quê? Porque as más companhias, não se engane, a Escritura diz: as más companhias corrompem os bons costumes. Elas vão destruir Ló. Quando olhamos para alguns dos comentaristas rabínicos, e mais uma vez, esta é apenas uma interpretação, vemos que eles dizem algo que, penso eu, ao menos merece ser considerado. Eles diziam que Ló era uma pessoa sábia, ele tinha entendimento. Ele não conseguiu adquirir toda essa riqueza só por causa de sua ligação com Abrão. É claro, pois também tinha alguma habilidade, alguma perspicácia e um jeito de gerar prosperidade. Mas aqui está o problema. Ele cometeu um erro muito grave. Ele violou o princípio de que as más companhias corrompem. Midot tovot. Bons traços de caráter. Boa moral. Boa ética e também boa disciplina espiritual. Veja, talvez, e essa é uma interpretação dos rabinos, talvez seja isso que Ló pensou. Sim, eu sei que essas pessoas não são piedosas. Eu sei que são más. Eu sei que são contra Deus. Mas tudo bem, porque eu não sou assim e não serei assim. Sou do tipo que pode conviver com elas sem ser afetado por elas. Não, você não é. Ló não era, você não é, e eu não sou. Quando Deus nos apresenta uma lei espiritual, como as más companhias corrompem os bons costumes, isso se aplica universalmente a todas as pessoas, sem exceções. Quando interagimos com infiéis, com aqueles que são contra Deus, precisamos perceber que estamos lá com o propósito de ministrar, testemunhar, dar testemunho, tentar influenciá-los. Mas estas não são as pessoas que queremos que sejam nossos principais sócios ou amigos, a base e o fundamento de nossa interação social. Veja bem, se Ló fosse espiritualmente sensível, diria: embora aquela seja uma terra fértil e exuberante, e seja boa para mim fisicamente, não é boa para mim espiritualmente. Aprenda esse princípio. Só porque algo pode ser bom fisicamente, não significa que será bom espiritualmente. Muitos jovens tomam decisões sobre onde vão estudar porque pensam: se eu me formar naquele lugar, estarei realizado. Mas esses lugares são do mundo, são ímpios, são contra a verdade espiritual. Carregam uma revolta e rebeldia contra as coisas de Deus. Não vá para lá.
Não pense assim. Sabe de uma coisa? Eu sou espiritualmente fundamentado e conheço a verdade. Portanto, posso ir para lá e posso me sentir e ouvir professores que não são apenas agnósticos, mas são contra Deus, são inimigos de Deus. Os campi universitários hoje são dos lugares mais rebeldes que existem. Porque a maioria dos professores, não todos, mas a maioria dos professores ensina coisas contra os fundamentos bíblicos da nossa fé. Quer eles percebam isso ou não. Então, não cometa esse erro que Ló cometeu. Comigo será diferente. Eu consigo lidar com isso, estou em um bom nível espiritual. Ló tinha um relacionamento com Abrão, mas ele o deixou para trás e foi para lá. As más companhias corrompem os bons costumes. Falaremos mais sobre isso. Como se vê na vida de Ló, nas próximas semanas. Mas vamos voltar para onde estávamos. Olhe mais uma vez para o versículo 13. Os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Versículo 14. E o Senhor disse a Abrão, depois que Ló separou-se do seu povo, ele disse, levante os seus olhos e olhe desde o lugar em que você está para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Então, agora, Abrão não se mexeu. Deus está falando com ele. E o que é importante? A revelação. Agora, lembre-se dos dois povos mencionados nesta terra de Canaã, os cananeus e os ferezeus. Por que isso é importante? É importante porque essas duas palavras realmente definem o que estamos falando. Porque se você observar aqui, volte ao texto. Nós realmente vemos aqui os perizeus. Essa é uma forma melhor de traduzir o termo, mais próxima do original NT. Esses dois povos, cananeus e aqui perizeus, falam sobre submissão e dispersão. E foi isso que aconteceu aqui. Nós entendemos que Ló foi embora. Abrão permaneceu onde estava. E o que Deus faz? Ele dá a Abrão a revelação. E sempre que há revelação, e essa revelação aqui é de bênçãos, é uma continuação dos propósitos dos planos de Deus para a vida de Abrão e para o seu povo, povo que viria de Abraão. O que ele diz? E o Senhor disse a Abrão, depois que Ló separou-se dele e disse, levante os seus olhos e olhe desde o lugar em que você está para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. E o que acontece? Versículo 15. Toda a terra que você está vendo, ele diz, eu a darei a você e a sua descendência para sempre. Sugiro que você agora sublinhe isso porque é muito importante. Deus está prometendo. O fruto desse relacionamento de aliança é que Abrão receberá essa terra para sempre. E a chave aqui é a palavra Adolã, que se refere ao reino. Você receberá esta terra para o reino. O que significa o seguinte: você tem que estar nessa terra para que o reino se estabeleça. As pessoas podem até dizer, ele disse isso para Abrão. E com Abraão veremos que vem Ismael, que é o pai dos árabes e de outros povos daquela região. E também veremos que vem Isaque, e com ele vem Esaú. Estamos falando de várias pessoas? Não, não estamos. A razão pela qual digo isso é porque, à medida que avançamos no livro de Gênesis, percebemos que a promessa, eu te darei esta terra, começa com Abraão, mas não continua por meio de Ismael. Ela segue diretamente para Isaac, isto é, Isaque. E de Isaac passa para Jacó.
e não para Esaf ou Esaú. Portanto, a promessa nesse momento é para Abraão. Mas veremos que ela vai de Abraão para Isaque e depois para Jacó. Quando ignoramos isso e tentamos interpretar o texto para justificar um ponto de vista teológico preconcebido, que é o de que a terra realmente não pertence mais ao povo judeu, nos encontraremos em desacordo com a revelação da palavra de Deus. Aqui, vemos simplesmente a conexão entre a aliança e a terra. E é por isso que existe uma organização chamada Coalizão do Evangelho. E há algumas pessoas muito conhecidas nela. E te digo ainda, não é uma boa organização. Por que não é uma boa organização? Porque eles não veem mais significado na terra de Israel, na cidade de Jerusalém. E você sabe o que isso significa? Significa que eles são um grupo que não tem discernimento profético. Quando alguém diz que Jerusalém não está mais relacionada aos propósitos e planos futuros de Deus, essa pessoa ignora a verdade profética. Aprendemos que o Messias voltará a Jerusalém. Sim, a Jerusalém que está em Israel hoje. Nesse lugar, esse mesmo lugar, ele a transformará. Agora, a cidade se tornará cada vez mais corrupta. Se tornará o Egito e a Sodoma dos nossos dias. Mas Deus irá purificá-la. Esse lugar ainda é muito importante para Deus. E o que é importante para Deus, como frequentemente diz um grande amigo, o que é importante para Deus deve ser importante para nós. Então Deus está ensinando um princípio. Está nos dando uma verdade bíblica. Mais uma vez, Ele dará toda a terra que você vê a você e à sua descendência. Ad olam, por toda a eternidade. O que significa que essa é uma promessa do reino. Versículo 16. E tornarei a sua descendência, eu tornarei ou farei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. E alguém consegue contar quanto pó há sobre a terra? Não. Estamos aqui falando sobre uma grande abundância. E do que estamos falando? Simplesmente da igreja. Pense na congregação do Senhor, tanto judeus quanto gentios, que farão parte desse reino. São muitos. E se queremos essa abundância, queremos que as pessoas sejam salvas e façam parte desse reino, que reconheçam, afirmem e aceitem a ordem e os propósitos de Deus. Então aqui, novamente, indivíduos como os da coalizão do Evangelho, que negam o significado da terra, estão fora do padrão de uma interpretação correta das Escrituras. Versículo 17. E Deus diz, levante-se e percorra. Essa é a palavra roler, que significa ir ou caminhar. É a mesma raiz de halar, mas aqui está na forma hitpael. O que significa isso? Ela traz uma ideia reflexiva, intensiva. Então significa ir e vir, significa atravessar, caminhar por toda a terra, ir por toda parte. Isso porque ele queria que Abraão visse a importância dessa terra e da presença divina. Para onde Abraão estava indo? Para todos esses lugares. Com que propósito e o que ele vai fazer? Ele vai construir altares ali. Esta terra foi consagrada para a adoração do Deus de Israel. Então ele diz,
levante-se e percorra a terra de alto a baixo, de um lado a outro. Por que toda ela? Porque toda ela, ele diz, eu darei a você. E Abrão armou as suas tendas e veio, ou foi e habitou. Observe só o que está escrito. Ele habitou nas planícies de Mamre. A palavra planícies aqui se refere a algo como uma área com muitas árvores. E árvores crescem bem em terrenos planos. Então, são as planícies de Mamre. Que estão onde? Que estão em Hebron. Agora, quando falamos sobre essa promessa, qual cidade é mencionada? Hebron ou Hebron. Em hebraico, o termo Hebron vem da palavra hebraica que significa unidade, união. Muitos estudiosos rabínicos veem Ló. Mas lembre-se, ele estava tomando decisões com base no que era bom fisicamente, não espiritualmente. E descobrimos que eu diria que houve conflitos, uma disputa entre os pastores de Ló e os pastores de Abrão. O que podemos deduzir do texto, com base na decisão de Ló, é que eles não estavam pensando segundo os propósitos de Deus, o caráter de Deus, a vontade de Deus. Não. Eles estavam pensando em coisas muito carnais, muito terrenas, muito físicas, não espirituais. Lembre-se, Abraão é um profeta. Veremos isso daqui a alguns capítulos. Portanto, foi por ordem de Deus que Abrão disse: precisamos nos separar. Abrão não queria essa influência em sua casa. Então ele mandou Ló ir embora e fez isso de forma submissa. Portanto, vemos aqui que Abrão veio para Hebron. E o que ele fez? Ele fez o que fazia em todo lugar. Ele construiu um altar dedicado ao Senhor. Qual era a preocupação de Abrão? A adoração. Não se tratava de qual lugar seria o melhor para ele fisicamente. Qual lugar ele poderia prosperar mais. Qual lugar tinha terra fértil que o sustentaria cada vez mais para que ele ficasse cada vez mais rico. Ele não se preocupava com isso. Ele queria um lugar que fosse espiritualmente produtivo. E, portanto, ele escolheu Hebron, que fala sobre unidade, unidade com Deus. E o que é unidade com Deus? Bem, é a expressão e a experiência através da adoração. O que vemos aqui é que Abrão era um homem de adoração, enquanto Ló era simplesmente um homem, naquela época, preocupado com o lucro, com seus balanços financeiros, em vez do equilíbrio espiritual que todos deveríamos ter em relação à nossa condição espiritual. Assim, vemos muita sabedoria prática neste capítulo 13 do livro de Gênesis. E o que vamos enfatizar nas próximas semanas não é apenas a verdade da revelação de Deus nesses capítulos, mas quero dedicar mais tempo a como derivar essa verdade usando a metodologia adequada de interpretação bíblica, o que chamamos de hermenêutica ou metodologia exegética, extraindo o significado dos textos e deixando que o texto fale conosco, observando os indicadores bíblicos. Queremos aprender individualmente, por nós mesmos, como lidar com a palavra de Deus para que possamos compreender as Escrituras e ouvir a Deus. Bom, vamos encerrar por aqui. Até a próxima semana, quando entraremos em Gênesis, capítulo 14. Shalom. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.